turma! Vamos para mais uma aula hoje? Vamos comigo! Eu sou a professora Eliane Cristina e trabalho com matemática. O nosso conteúdo hoje, ele chama polígonos. No entanto, para que eu chegue até eles, nós vamos fazer uma revisãozinha, ok? E eu quero que vocês me acompanhem, tá? E quero lembrá-los também, se você já fez as atividades da plataforma Homeschool, não deixe de acessar, não deixe de fazer as tarefas, ok? Ah, professora, mas eu não tenho como acessar. As escolas estão propiciando vocês esse material impresso. Vai na sua escola, se você não tem como acessar, tá? O importante é você estudar e não importa da forma como você está estudando. E eu quero que você permaneça firme. Outro detalhe que está chegando aos meus ouvidos, tem muita criança que está assistindo as aulas deitado. Não, é hora de aula, põe o uniforme, senta numa cadeira confortável, pega seu material, um copo de água, um suco ou uma fruta e senta, concentra e vamos para a aula, né? Então vamos lá. Nós vamos então ver um pouquinho da história para a gente chegar onde a gente quer, tá bom? Olha só, siga comigo. No Antigo Egito, a geometria já era amplamente utilizada pelos agrimensores na medição de terrenos, enquanto os construtores recorriam a ela para fazer edificações. As famosas pirâmides do Egito são exemplos de construções que o uso da geometria foi muito aplicado. Olha só que lindo aí essa pirâmide. Os egípcios ganharam tanto reconhecimento com a aplicação da geometria que os gregos buscaram no Egito novas aplicações para ela. Por volta de 600 a.C., os matemáticos gregos começaram a sistematizar os conhecimentos geométricos que foram adquirindo, fazendo que a geometria deixasse de ser puramente experimental. Esse trabalho de organização lógica dos conhecimentos matemáticos foi feito principalmente pelo matemático grego Euclides, por volta de 300 a.C. Para se ter uma ideia da importância dessa organização, a geometria que estudamos hoje é praticamente a mesma de Euclides. Você sabe o que é ter uma ideia intuitiva? Sabe? Ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ao olharmos ao nosso redor, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade. Olha só, nós temos na figura um berimbau. A corda desse berimbau, bem esticada, nos dá a ideia de reta. Presta atenção na corda, ela está bem retinha, então nos dá uma ideia de reta. Olha só agora a superfície do campo de futebol. O que ela nos dá a ideia? Nos dá a ideia de plano. Você já olhou no céu à noite? Você não vê estrelas? Cada estrela, ao olhar o céu, dá a ideia de ponto. E com isso, nós temos agora essas ideias de ponto, reta e plano. Essas ideias intuitivas são chamadas de noções primitivas, que são aceitas sem definição na geometria. Olha só, quando nós colocamos um ponto, ele não possui dimensões e sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Eu coloco o ponto, coloco a letra A maiúscula, então eu chamo de ponto A. Se eu ponho um pinguinho e ponho a letra B maiúscula, ele vai ser chamado de ponto B. Eu leio assim, ponto A, ponto B. Agora vamos a uma reta. A reta, ela é imaginada sem espessura. Ela não tem começo nem fim, ou seja, ela é ilimitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel ou num quadro.
Por esse motivo, representaremos apenas uma parte da reta e a indicamos com letra maiúscula do nosso alfabeto. A gente coloca a reta e coloca uma letrinha lá, R, S, e eu chamo de reta R, reta S. Vamos para o plano. O plano é também imaginado sem fronteiras, é ilimitado também em todas as direções. Assim, como no caso da reta, seria impossível desenhar um plano no papel ou num quadro. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e indicamos com letras minúsculas do alfabeto grego, que a gente chama de alfabeto gama, e a gente lê plano alfa, plano beta, plano gama. É a forma como a gente representa esse plano. Temos agora uma imagem que está representando um ponto. Nós temos lá o ponto A, está bem no centro. E por esse ponto foi traçado infinitas retas. Olha o que eu tenho. Eu tenho a reta R, eu tenho a reta S, a reta T, a reta U. Você percebeu que nessa imagem as retas têm setinhas nas pontas delas. O que significa? Significa que ela é ilimitada, ela é infinita essa reta. E por um ponto passam infinitas retas. Esse exemplo fica bem claro. Nós temos agora, nessa reta, representando, olha só, de novo, a reta tem duas setinhas nas extremidades para representar que elas são infinitas. E eu agora vou pontuar, colocar nessa reta dois pontos distintos. Distintos quer dizer diferentes, a localização deles é diferente. Nós temos lá o ponto A e o ponto B. Por esses dois pontos, eu posso passar apenas uma reta, ok, turma? Nós vamos ver agora as formas que as retas se apresentam. Nós temos agora as retas paralelas. Está no seu vídeo aí um plano, do seu lado esquerdo tem uma bolinha com uma letrinha, chamamos de plano alfa. Dentro dele está inserido duas retas vermelhinhas, que eu atribuí uma reta chamada R e uma outra S. É essa forma que eu represento as retas paralelas. Nós temos um símbolo que representa, me dizendo que elas estão paralelas. Eu indico por R, dois tracinhos como se eles estivessem na diagonal, S, e eu leio retas R paralelas a S. Retas concorrentes. As retas concorrentes, ela tem um ponto em comum. Elas estão agora inseridas no plano que vocês estão vendo e elas se cruzam. A reta, ela é imaginada, sem começo e sem fim, e essa figura representa retas concorrentes e retas secantes. E nós temos também outro tipo de retas, as retas coincidentes. São duas retas, R e Z, que podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que as retas R e Z são coincidentes, elas têm todos os pontos em comum. Agora nós vamos ver semi-reta, mas antes vamos fazer uma recapitulação do que já foi visto. Nós já vimos o que é ponto, nós já vimos o que é plano, nós já vimos reta, vimos as classificações da reta, vimos que as retas se classificam em paralelas, concorrentes, coincidentes. Agora nós vamos ver sobre semi-reta. Semi-reta, já está dizendo a palavra semi, metade, parte. É uma parte da reta e tem origem e é infinita num só sentido. Agora nós vamos ver sobre reta. Nós temos agora uma reta R e que por essa reta passa dois pontos, o ponto A e o ponto B. Você percebe que nessa reta nós colocamos setinha de um lado e de outro para representar que não tem início e nem tem fim. E representamos aí o ponto A e o ponto B.
Agora, eu quero mostrar para vocês um exemplo. Considere que o ponto A é parte da reta R, que, partindo de A, passa por B. Nesse caso, traçamos a semirreta com origem no ponto A e que passa por B, como está mostrando. E nós indicamos, como está mostrando aí, a semirreta AB. Olha, por favor, como ela vem representado. O AB maiúsculo e uma setinha voltada para a direita. É assim que eu represento uma semirreta AB. Outro exemplo, observe novamente. Eu tenho um ponto B e a parte da reta que, partindo de B, passa por A. Nesse caso, traçamos a semirreta com origem no ponto B e que passa pelo ponto A. Olha como que ele veio lá representado. BA maiúsculo com a setinha voltada para a direita. É assim que eu leio, semirreta BA. Observe agora um segmento de reta. Nós temos exemplo, um campo de futebol. E está em vermelho uma semirreta de extremidades A e extremidades B. Cada linhas laterais prolongadas indefinidamente nos dois sentidos nos sugere a ideia de reta, mas eu peguei aí só uma parte, AB, que é o segmento de reta. Se consideramos os pontos A e B, que são as extremidades da linha lateral, que está em evidência em vermelho no desenho, e os pontos dessa linha situados entre A e B, a figura geométrica obtida representará uma parte da reta. Essa parte da reta que colocamos em evidência chama-se segmento de reta. Segmentos de reta, então, eu tenho aí os pontos A e B, são extremidades do segmento, a reta R é suporte desse segmento, porque se eu der continuidade, eu vou ter a reta R. Então, meninos, meninas, nós finalizamos esse conteúdo. Nessa aula, nós vimos sobre ponto, reta, retas paralelas, concorrentes e coincidentes, nós vimos o que é plano, nós vimos semirretas, nós vimos segmentos de retas. Eu espero que você tenha compreendido. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse conteúdo. Eu espero que você acesse a plataforma, faça suas atividades com carinho, com atenção. Se quiser mandar fotos, vídeos falando da sua atividade, nós vamos ficar muito felizes, ok? Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e até lá!